Visitistas do meu Brasil, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Betão. Vai ser esse o nome, não é isso, Emerson? Vai ser esse o nome? Podcast do Betão? Ó, pode falar, Emerson. As pessoas querem ouvir sua voz. Emerson, ele fala através de gestos. Para quem não conhece o Emerson, ele parece muito assim a figura do Seu Madruga, tipo um bigode do Visconde de Sabugosa, mas é um cara legal, mas a voz as pessoas não conhecem. Não conhece. Ele é um mistério. É um mistério. Ele é um mistério. É o Lombardi do podcast do Metal. E olha só. E o meu primeiro convidado no podcast, inclusive foi ele que deu esse nome, podcast do Betão, Fabiano Lopes. Um parceiro, brother. O rei da lei de drogas. Você me ajudou. Porque tem muita gente que fala que eu sou o rei da droga. E GAECO, Ministério Público, Polícia Federal, todo mundo me observa, achando que eu sou o rei. Porque esse negócio de andar de jatinho em Minas Gerais com droga, né, cara? Tem uma história, tem um histórico. Ele É verdade. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Fabiano Lopes está presente aqui no Tribunal de Justiça do Brasil, um evento da Grace, um evento maravilhoso, com várias personalidades do direito criminal. Uma delas é o Fabiano. E eu estou honrado de ter você aqui, amigo. Obrigado mais uma vez. É um prazer, nós que estivemos lá. Ninguém sabe ainda que viu. Horrível. Aquela gente fina, nós estivemos lá naquela casa horrível. Na verdade, Mansão, que na verdade era um barraco, né? Mas a gente deu esse nome, né? estivemos lá e fizemos um podcast lá com personalidades, Zanoni Júnior. Advogado superior. Advogado superior. O advogado superior, cara hoje que é o que mais manja recurso nos tribunais superiores. Giovanni, um abraço se você estiver vindo aí, meu irmão. Sempre aí estamos trocando algumas. Pô, Giovanni é uma grande aquisição que eu tive ano passado, cara. Um cara incrível mesmo. Espero encontrá-lo aqui nesse podcast também. Mas vamos falar com o Fabiano Lopes, que hoje, sem dúvida nenhuma, é a maior referência do Brasil na lei de drogas. E, Fabiano, me conta o seguinte, para a gente começar leve. Tu estava falando que você foi professor de história. Sim, eu tive formação, eu formei, se eu não estiver enganado, em 2004 eu me formei em História, ministrei aula em algumas escolas em Belo Horizonte, e vou ser sincero, tá, cara? Eu tenho um amor pela história, e quem me acompanha em meus cursos, lei de drogas, tribunal do júri, investigação defensiva, narco-homicídio, eu sempre tento colocar ele no contexto histórico para que passe a percepção, a cognição de quem está aprendendo tanto a lei de drogas quanto outros procedimentos, né, do direito criminal. É aquela fase do legislador, o que levou o legislador a confeccionar, a pensar naquela lei. Então, cara, quem não conhece a sua história não está preparado para ter um presente. Então, a história sempre foi... É o que a gente chama de interpretação teleológica, né? O que o legislador quis quando ele criou aquela lei. Aí você bota essa questão de observar o momento histórico para entender o porquê daquela lei. Aí a gente chega até no papo que a gente já teve da questão de observar os presídios verem eles cheios de negros. Hoje, 70% do... Bom, é até interessante você falar, né? Porque tantos estudantes de direito no país, hoje estamos aí no número de mais ou menos 1.200.000 graduados em direito hoje no Brasil. E quando você fala de interpretação teleológica, hermenêutica, etiologia, epidemiologia, a galera fica passada e fala, que porra é essa, né? Não sabe. E você tem um canal que eu acho interessantíssimo, cara, eu curto pra caramba, que é o Juridiquês. E sempre, cara, desde o meu começo, eu tenho uma missão, que é acabar com esse juridiquês na advocacia. Muitos acham e acreditam que é bonito,
que faz parte da oratória. Não, não, não. Eu estava conversando com as colegas aqui, dizendo exatamente isso. Paulo Freire, que se for olhar a questão política, alguns gostam, outros não. Eu tenho total respeito por um dos maiores educadores que tivemos no Brasil. E Paulo Freire falava assim, olha, fale, comunique com aquele que tem a menor capacidade intelectiva. Porque o que tiver maior capacidade intelectiva, automaticamente vai entender. Bem, poxa, então, vocês aí, juristas, operadores do direito, vamos conversar, dialeto, vamos comunicar de uma forma mais simples, mais tranquila. Estamos no Brasil onde a grande maioria ainda não tem superiores. Já respondendo a sua pergunta, hoje nós temos aí quase 1 milhão de detentos no Brasil, Sim, 2/3 são negros, 2/3 também não têm o ensino médio nem o ensino fundamental. E menos de 1% de todos que estão hoje no sistema carcerário, que estão lá presos, possuem curso superior. Então, a nossa educação ela é primordial, inclusive para que se possa ter uma criminologia, para que se possa ter uma política criminal que realmente tenha... Agora, pegar um gancho que você falou quando a gente fala de juridiquês, a gente fala de comunicação. E na verdade, o juridiquês vai ser o seguinte: eu fui juiz leigo no Tribunal de Justiça, né? Em tese, os juizados especiais, eles permitem o acesso do cidadão sem advogado, seria para o cidadão comum entender lá a sentença, né, do juiz, ou então saber elaborar a própria petição para requerer o pedido, né, no juizado especial. Eu comecei a observar que eu julgava os processos, estava lá, julgo extinto o processo sem resolução de mérito na forma do artigo tal, perícia, necessidade de dilação probatória. Eu falei, cara, o cidadão não comum não entende essa merda aqui. Então, quando eu fui aluno da EMERGE, na primeira aula, uma professora de português, ela disse assim, que a comunicação é mais rebuscada, e aqui eu não estou botando em pauta a questão nos tribunais, ou então na academia, que realmente você precisa utilizar uma linguagem mais científica, mais polida, mas essa linguagem, eu dei o exemplo dos juizados especiais, mas da justiça com o jurisdicionado, afasta o cidadão se sente um pouco longe. E você está dando um exemplo, a gente falou de interpretação teleológica e tudo mais, o próprio estudante do direito hoje, ele fica boiando quando você parte para uma linguagem mais rebuscada. Não que você não tem que debater. O advogado, até por nossa formação, a gente estuda humanística, a gente estuda história do direito, filosofia, sociologia. Eu acho que nós temos uma bagagem cultural diferenciada da maioria das outras profissões. Mas quando a gente fala de linguagens e se comunicar, tanto com o cliente, tanto com o jurisdicionado, a gente tem que observar a persona com quem estamos falando, a ponto, sob pena da gente não ser entendido. Da mesma forma que corre esse risco, né? Porque eu tenho sempre que ter em mente quem é o meu interlocutor. Com quem você está falando? Quem é o meu interlocutor? Quem é o destinatário final que eu quero levar nessa comunicação? Então, a minha comunicação sempre ela vai ter por base o meu interlocutor final. Então, se o meu interlocutor final é um único interlocutor, ou no caso dos tribunais superiores, é um colegiado, e eu sei que esse colegiado ele é dotado de pessoas que têm a capacidade cognitiva erudita, onde exige um português mais capacitado, onde se exige uma norma mais culta do português. Claro, eu vou conversar, eu vou transmitir a comunicação para aquele interlocutor. Mas nós, comunicadores, eu me considero um comunicador, você é um comunicador, vários comunicadores que temos em todo o Brasil,
nos comunicamos para diversas pessoas diferentes, distintas. Tem pessoas eruditas, não eruditas, semi-analfabetas, pessoas que têm graduações, uma, duas, três. Então, é o que eu citei de Paulo Freire agora há pouco. Então, eu procuro dizer, eu prefiro desenhar para aquela pessoa que menos cognição intelectiva tem, porque eu tenho certeza que se tiver alguém com uma capacidade maior de intelectividade, ela também vai entender. Então, vamos falar um simples. Poxa, eu vou te dar um exemplo. Andando do direito. Vamos falar de inegibilidade de conduta adversa. Eu chego no tribunal do júri e eu vou sustentar uma tese de inegibilidade de conduta adversa. E o meu interlocutor, o jurado, aquele que está ali, às vezes é uma dona de casa, não que a dona de casa não tenha intelectividade. Mas eu estou falando ali para uma enfermeira, eu estou falando ali para um cidadão que é um vendedor, mas é um cidadão de bem que foi pensado, escolhido pela sociedade daquela comarca para representar aquela comarca. Mas ele é obrigado a entender o que é inegibilidade de conduta adversa? Poxa, o que é inegibilidade de conduta adversa? Vamos conversar um português simples? É aquilo que qualquer um fazia ou passa um lugar do outro. É simples, é isso. Para que o português rebuscado? Principalmente ali no plenário do Tribunal do Júri, ministrando um curso, ministrando uma aula. Então eu acho que nós estamos precisando rever um pouco esse conceito da norma culta português brasileiro, né? Que é diferente da norma culta do português de Portugal. Então, estamos caminhando, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos, um beijo, Vitor, se você estiver aí vendo. Vitor Lopes, doutor Vitor Lopes. Vitor Lopes. Bom, ó, eu acredito que o Vitor nunca viu um canal aberto de televisão na vida. E os canais que eu vejo que ele assiste, às vezes a Netflix, o YouTube, os comunicadores que transmitem informações para o meu filho de 12 anos, às vezes eu não entendo o que eles falam, porque já é muito mais moderno do que o que a gente conhece. Então as coisas estão modificando, o nosso interlocutor final já está sendo, já esse interlocutor é o interlocutor do meu filho. Sim. Você está preparado para se comunicar com esse novo personagem da comunicação brasileira e também mundial? Uma pergunta que a gente deve fazer a nós mesmos. Eu vou te falar, eu tinha uma série de preconceitos quando começou essa onda de YouTubers, né? E hoje em dia é tudo Netflix, YouTube, né? E eu me lembro o pessoal criticando muito o Felipe Neto. O Felipe Neto é um idiota e não sei o quê, pá. Eu falei, vai, cara, não tenho opinião nenhuma formada sobre o Felipe Neto, até que minha filha veio me apresentar o Felipe Neto. Eu acho que ele já passou por algumas fases, ele mesmo reconhece que ele era um pouco rebelde, depois um pouco idiota. Ele fala aí que hoje ele tem uma linha editorial mais voltada para o público adolescente, que é... Cara, eu comecei a assistir com a minha filha e comecei a observar, até porque eu também virei um comunicador, e eu também me acho, quando eu me acho um comunicador, o cara é um gênio em se comunicar. Posso falar com o Felipe ali? Pode. Ô Felipe, se você for postar aí, Felipe, tu é gênio, cara. Tu é um gênio. Você tem, Felipe, o que eu digo que poucos comunicadores têm. Você tem uma linguagem subliminar que você consegue gatilho mental com o público moderno de hoje. Sim. Sabe por que você é criticado? Porque quem te critica tem tempo demais para poder te criticar em vez de estar trabalhando. Porque quem é melhor do que você, Felipe, não tem tempo para ficar te criticando. Cara, te criticam porque não consegue fazer o que você faz. Comunicar com muita sabedoria com essa galera que tá chegando. Velho, você tá 2, 3 passos na frente de muitos comunicadores que são milionários aí hoje e estão perdendo cada vez mais espaço. Cara, tu é fera. E vou te falar, vai ter um corte isso, hein, Emerson? Vai ser um corte. Fabiano Lopes manda recado para Felipe Neto.
A pessoa chega ali, ia ser legal, né? A gente não quer sair da bolha do direito. Pô, falando de comunicação. Mas vamos voltar para a lei de drogas, cara, porque é impossível estar com você e perder a oportunidade da gente falar sobre a lei de drogas. Especialmente agora, que você está num momento especial da sua vida. Você já sempre, muito tempo dá aula na pós-graduação, mas agora você tem a sua pós-graduação. Fabiano Lopes, é conveniada com alguma faculdade? Como é que funciona? Como é que é a sua pós-graduação em lei de drogas, Fabiano? Bom, sempre foi um grande desejo. Aí eu vou falar na terceira pessoa do Fabiano Lopes, né? Sempre foi um desejo do Fabiano Lopes modernizar o ensino acadêmico nesse país. Ora, eu fui aluno, né, de várias graduações, eu passei por muitos cursos, e, cara, eu como aluno, eu sempre esperava, além da dogmática acadêmica, porque a academia sempre prezou na dogmática, sempre prezou pela parte doutrinária, mas aquele advogado, no caso aqui do direito, ele se forma e começa a se perguntar, e agora, o que eu faço com essa porra desse diploma? O que eu faço com essa porra dessa carteirinha da OAB? Porque as academias, apesar da grande maioria ter a prática jurídica, mas as pessoas fazem aquela prática jurídica que é obrigatória e não fazem a prática jurídica que querem. E a academia não prepara para a vida profissional. Nenhuma prepara. Então, quando eu resolvi criar essa pós-graduação, hoje nós temos uma parceria, uma sociedade com a FAAL e com a EAJUT de Brasília, e lá nós temos 16 pós-graduações, e mais essa pós-graduação que ela é toda especial, que é a primeira pós-graduação do Brasil de lei de drogas. E olha, pasmem, a primeira pós-graduação dogmática e prática. Porque eu tô aqui e eu assino embaixo. A pós-graduação vai te preparar para atuar na sua vida prática na lei de drogas. Ó, eu sempre falei que o pessoal pergunta, Alberto, acabei de me formar, o que eu faço? Eu faço um curso prático ou faço uma pós-graduação? Eu falava, cara, faz um curso prático. Menos se for a pós-graduação de Fabiano Lopes. Tem essa ênfase na prática, realmente, né? Não é aquela coisa só teórica. Essa foi a ideia. Que seja dogmático, que seja doutrinário, que seja prático, e que prepare o profissional para ingressar de forma honesta, dê musculatura para aquele profissional exercer a sua atividade. Menos risco, porque a advocacia criminal, o advogado pode sucumbir, ele pode morrer, querendo ou não querendo, sendo um mimimi ou não, mas claro, trabalhamos na defesa de muitos criminosos. Trabalhamos na defesa de muitos inocentes também. Mas é uma profissão de risco. E se você que está nessa câmera, você não sabe atuar, você pode sucumbir na sua profissão e pode sucumbir com a vida. Então, a pós-graduação, a primeira prática desse país, você vai conseguir efetivamente conhecer o Instituto da Lei 11.343 de 2006, ao mesmo tempo vai estar se preparando para a vida prática, deixando de lado aquela vida acadêmica. Prêmio final dessa preparação, você estará sendo certificado verdadeiramente pelo MEC, um especialista da lei de drogas. Pô, é muito bacana, cara. Parabéns pela iniciativa. E também é um projeto... É o único no Brasil, né? E eu não conheço. Eu também Se o outro pode me apresentar, eu venho aqui, vou fazer humildemente te fazer uma errata, né? Vamos fazer aqui nossos votos de desculpas, mas eu não conheço. É porque eu vejo já prático, eu não conheço. É porque eu vejo assim, pós-graduação em direito criminal, direito penal, algo muito, é lato sensu.
mesmo. É o mesmo mesmo, é. Dogmática e a teoria da teoria. Eu tenho duas pós-graduações, mas essa pós-graduação aí, ó, em direito público e direito privado, assim que você, na verdade, não serviu para nada, a não ser para título de concurso público na minha época de concurseiro, que era para isso. Mas para advocacia, para efetivamente você aprender, executar, realmente não serviu de nada. E falando em advocacia, a Fabiola Lopes também, ele é um cara, além da lei de drogas, da investigação defensiva. Fala um pouquinho pra gente aí, explica pro pessoal que é apaixonado por direito penal como funciona a investigação defensiva. Betão, falando aí pra galera. Advogados e advogadas, principalmente vocês aí, criminalistas. Advocacia criminal de 5 anos pra cá é outra advocacia. Ah, me formei, tenho advocacia, formei há 25 anos. Ah, eu atuo há 30 anos. Ah, eu atuo há 20 anos. Se você atua esse tempo todo, mas você não está se modernizando na advocacia, não está acompanhando as evoluções tecnológicas, se você não conhece a lei de abuso de autoridades, se você não conhece o estatuto da advocacia com a modificação e o acrescento do inciso 21 no artigo 7º, se você não conhece o provimento 88 da OAB, você não mais advoga com qualidade e com tecnologia. Hoje a advocacia defensiva, né? Eu vou até citar o livro de um grande amigo, Manual de Investigação Defensiva, Gabriel Bulhões, nosso amigo, advogado, cara fera, lá do Rio Grande do Norte. Quem ainda não conhece pode comprar o livro do Gabriel. Hoje é o mais importante na advocacia, junto com a inquirição, é a investigação defensiva. E quando fala de investigação defensiva, eu vejo teus vídeos lá, tu vai com drone, né? Você... não, é uma parada de outro mundo. E, poxa, eu posso falar de casos que estão rolando, não, né? Pode, claro. Sério? Tem mimimi comigo, não. Se não tiver em segredo de justiça... O caso Henrique Borel tá em segredo de justiça? Tá, não. Tá, se tivesse, a imprensa tava quebrada, né? Porque só fala dele. Porque você faz hoje parte da banca de advogados do Jairinho. Eu, Flávia Frois, um mestre da Ledone, tá? Ele vai vir aí? Cara, eu não sei se o mestre da Ledone vem, a Graça não me falou, mas o mestre da Ledone, o mestre Renan Canto, né? E eu fazemos parte aí dessa banca defensiva e outros colaboradores, né? Aqui também do Rio de Janeiro, de outros estados. É uma banca defensiva, é um caso muito complexo e que um advogado sozinho não consegue. Então está muito bem assistido. Eu falo por convicção, por investigação defensiva que eu participei, por conhecer os laudos elaborados por peritos extremamente sérios e competentes desse Brasil, e posso afirmar, doutor Jairinho, vereador Jairinho, é inocente. Ele é inocente. Para ser homicídio, o crime tem que ser violento. E a morte do garoto, a morte do Henrique, tem um pesar. É muito triste quando uma vida se vai. É um sofrimento para o pai, é um sofrimento para toda a família. Mas mais sofrimento é condenar alguém que não cometeu um crime, enquanto pessoas que podem realmente ter cometido esse crime passarem ileso. E por quê? Porque a polícia tem uma visão de túnel. E o que é essa visão de túnel da polícia, da investigação policial, seja em qual seara? A visão de túnel é aquela que eles, desde o início, eles nomeiam uma tese e aí sim eles começam a investigar para provar essa tese. E não o contrário, investigam para no final demonstrarem uma tese. Como se fosse inverter. Inverteram. E essa visão de túnel hoje tem acabado com muitas famílias, tem acabado com muitas reputações. E a investigação defensiva é justamente para isso. Para demonstrar que aquela visão de túnel, que aquela tese que foi eleita no início da investigação, e a investigação que foi feita para provar aquela tese inicial,
está equivocada. E nada melhor para provar essa tese equivocada dessa visão de túnel é nomear dentro do processo assistentes técnicos, peritos da advocacia, peritos, legistas, médicos, psiquiatras, mestres em TI, né? Então, assim, hoje a assistência técnica, a advocacia defensiva, ela consegue reverter aquela visão de túnel que tem destruído muitas reputações, porque hoje a imprensa tem carta branca para destruir reputações, e isso tem que mudar. E a investigação defensiva, cara, tem mudado com efetividade essa realidade hoje no Brasil. Pô, vou te falar, eu sou advogado civilista, mas eu admiro muito os advogados criminalistas que tem que ter uma casca grossa, principalmente quando você pega um caso desse de grande repercussão e tem que lidar contra toda uma opinião pública já formada. Posso te interferir? Pode. No Brasil, escute o que eu vou falar agora, Betão. Guarde isso no seu coração. Você que tá aí, ó, você. Olha aqui no olho do pai. No Brasil, não existe opinião pública. Você que tá aqui. No Brasil, não existe opinião pública. Betão, no Brasil existe opinião publicada. E muitas vezes essa opinião publicada, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, são opiniões publicadas que irão satisfazer o desejo de venda midiática. Então você aí, que pega uma opinião publicada, já assimila, porque quando você liga a tela, você acende a sua televisão, automaticamente você está abrindo uma porta na sua mente, que é imaginária, para que essas pessoas que publicam essa opinião alienar a sua cabeça. Então preste atenção, principalmente nesse momento agora de eleições. Você fala. Não se iludam com a opinião publicada. Tenha a sua própria opinião. Pesquise. Vá atrás. Veja se realmente aquela opinião merece ser recebida e se aquela opinião publicada realmente merece alienar a sua cabeça. Tu falou agora, eu nunca tinha parado para refletir isso, mas essa expressão faz todo sentido, né? Porque eu penso logo assim na questão da Lava Jato. Criminalização da política toda, né? Aquela... Todo mundo sabe, né? Isso foi público. O Moro, ele enviava algumas mensagens, estavam em segredo de justiça, dos processos dele mesmo, áudios, né? Até da própria presidente da República, na época, para os setores da mídia, explodia a informação, Lava Jato, né? Não, no sentido de criar um sentimento, e que acabou criando, né? Antipolítica, anti-PT, e que culminou até com a eleição do presidente Bolsonaro, né? E quando você fala de opinião publicada, a postura da mídia em criar narrativas, né, influencia todo mundo. E você fala, você tem que pesquisar, realmente. Mas acontece que, cara, as pessoas... Por isso é que eu digo que não há no Brasil opinião pública, porque a opinião não é da sociedade. A opinião é de quem publicou. E o interesse de que e por que publicou. E o interesse de que e quanto ganhou com a publicação. Então, meu amigo, se você ainda se deixa levar, se você ainda abre a sua telinha, abre a sua televisão e automaticamente abre essa janela imaginária da sua mente para ser alienado, a sua vida pode ser modificada de um dia para a noite, porque você não está com a opinião formada pelos seus neurônios. Você está com a opinião formada por neurônios alheios e você está sujeito a ter uma vida muito ruim por causa disso. E pegando um gancho nisso, tá falando de opinião, como tu liga com a opinião dos haters, cara? Você é um cara polêmico. Polêmico, eu acho. É porque você é um cara autêntico, que se posiciona. Isso, eu costumo dizer, você pode não acreditar, mas eu tenho vários haters. Que eles criam contas lá pra me xingar e tudo mais. Eu falo, poxa, o hater, na verdade, é um cara uma pessoa, né, que a gente não sabe se é uma mulher, uma pessoa que te admira e talvez não saiba lidar com aquele sentimento que ela tem por você.
de admiração. Talvez ela queria ter a coragem que você tivesse, que tinha, que você tem. Talvez ela quisesse ter a opinião que você tem, a exposição que você tem, o sucesso que você tem. Só que ela não sabe lidar com esse sentimento de admiração e ela começa a virar uma pessoa que te ataca gratuitamente, sem você nunca ter feito nada a ela. Pô, Lida com isso. cara, primeiro é o seguinte, vamos lá. Esse é um assunto gostoso de lidar, ô Betão. Você tem hater? Pra caralho. Toca aqui. Parabéns. Sinal que você é um cara de sucesso. Quando você tem os seus próprios haters, quando você tem os seus próprios inimigos, cara, olha, é o primeiro sintoma de sucesso. Só tem hater quem tem e faz sucesso. Parabéns se você tem, tá? Para mim é um termômetro. Quanto mais haters, mais eu sei que a minha opinião e o meu conceito está sendo levado a mais pessoas. Eles ajudam a divulgar, né? Não, cara, hater não é ruim. Diferente do que você pensa. Mas olha. Se você está aí agora, porra, eu quero ser um influenciador, eu quero ser um comunicador, eu quero ir pro digital, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, olha, procure um psicólogo, um psiquiatra, né, um analista, porque se você acha que o mundo digital é só de tapinha nas costas, você é foda, você é legal, nananina não. Ah, não é. Aqui, do jeito que você toma tapinha, você toma porrada. Se você não está preparado para críticas, para porradas, não venha para o mundo digital. Eu amo! Você que tá aí, quer ser hater, venha ser hater do Fabiano Lopes. Eu amo, eu te amo, hater. Você é o meu termômetro. Você é quem dirige, é quem me mostra a direção para falar assim, olha, tá tudo indo muito bem, obrigado. Inclusive nos seus comentários ofensivos, eu compartilho e também vou curtir. Print e compartilha. Beijo para vocês, meus haters e meus amores. Então, eu descobri o que era hater com a mansão jurídica. Quando ela viralizou, começaram a me atacar. Eu falei, cara, né, pessoas que você nunca viu na vida. Você é um merda. Você não sei o quê. Aí tu falou isso pra mim. Falou, cara, eu gosto de advogado empreendedor. E se estão te atacando é porque a ideia é boa. Porque se a ideia fosse ruim, ninguém ia te atacar, não. Ataca. Olha só tem tempo para me criticar quem está fazendo menos do que eu. Verdade. Quem faz mais do que eu faço tá ocupado pra caramba, porque eu não tenho tempo pra porra nenhuma. Se eu falar minha agenda aqui até o final do ano, você vai chorar ou rir. Porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Então quem faz mais do que eu não tem tempo para parar para ser hater, para me criticar. Quem está me criticando é porque faz menos e tem bastante tempo para isso. Então, são pessoas que fazem menos. Beijo, eu amo vocês. Vocês são foguete, uma turbina para o meu sucesso. Cada vez mais. Ah, eu desejo muito haters a você. Ter mais sucesso. Entre artistas, né, da arte cênica, quando eles vão entrar no palco, eles se desejam merdas. E pra gente aí, os influencers, haters pra você, tá? Você acabou de imitar perante ao podcast. Cara, quanto tempo tem de podcast? A gente não tem um padrão, hein, gente? A gente não tem um padrão ainda de podcast. Tá pouco ainda. Eu fico pensando assim, fico coitado do Fabiano, né? O Fabiano ficou aqui 2 horas esperando a gente montar aqui o podcast. E agora... Puxa aí, Fabiano. Bom, primeiro eu vou tomar uma aguinha. É meio. Ó, porque eu tô tentando fazer corte. Tá entendendo? Ó, falamos de haters, falamos de lei de drogas, falamos de comunicação. Falando da pós-graduação. Da pós-graduação. A gente pode falar, falamos do caso R. Vou dar uns cortes maneiros, né, cara? O primeiro podcast. Falamos com o Felipe Neto. Vamos dar outro recado pra ele. Manda. Esse cara, Pessoal, fala de novo aí. esse cara tem 10 milhões de seguidores. Ô, Felipe Neto, meu sonho, cara, é ser você do direito. Defensor. Tá. A gente
A gente tá tomando esporro do Emerson aqui. Fala dele de novo, fala dele de novo. Eu sou fã do Emerson, né, cara? Eu não consigo ver no Emerson essa figura que você vê. Assim, tive uma experiência com o Emerson. A mulherada se apaixona por Emerson. Sei disso, Se apaixona por Emerson. E eu tenho que controlá-las, que elas ficam magoadas com o Emerson, que Emerson, ele é um cara diferente, um cara que gosta de uma conexão, de uma coisa mais devagada, uma coisa mais... Entendeu? Ué... Piranha, porque nem algumas pessoas que nós conhecemos por aí. Poxa vida. Advocacia, papai. Advocacia... Tá bom, e a galera aí que eu vou falar, tá? Só não dou nome. Pode dar. Se fosse a Graça, eu tinha certeza que ela perde um amigo, mas ela não perde a prata. Daqui a pouco vocês vão ver como a Graça tá vestida aqui. Graça, hoje você está A Graça... a matar. Acho que ela sempre tá vestida pra matar. Todo respeito, toda consideração. Vamos lá. O Fabiano me falou uma vez que eu agradeci o Fabiano, né? O Fabiano foi na mansão jurídica. Todo mundo desistiu de ir na mansão jurídica. Eu nem vou citar nome pra não dar um bope com essa galera, né? Que desistiu. Aí o Fabiano falou, eu falei, pô, cara, brigadão, por ter me ajudado e tal, não sei o quê. Você e o Zanoni. Aí ele falou, cara, quando eu comecei, poxa, o Écio Quaresma me deu uma chance. Como foi isso? Como foi essa história aí? Você e o Écio Quaresma, quando você conheceu, qual era a visão que tu tinha do Écio? Ele era teu ídolo, como é que era? Cara, Écio Quaresma FIP, você que tá aí, ó. Ó o corte. Écio Quaresma FIP. Existe 2 tipos de advogados criminalistas do Tribunal do Júri no Brasil. Nós temos o Écio Quaresma FIP em um patamar galáctico, e depois nós temos os outros advogados criminalistas. Écio Quaresma FIP talvez seja o advogado brasileiro com maior capacidade cognitiva e estímulo de resposta e contra-resposta desse país. Écio Quaresma FIP talvez seja o único advogado hoje no país capaz de inquirir qualquer cidadão, seja funcionário público ou não, por 2, 3 dias consecutivos sem repetir uma pergunta e sem anotar, brabo. Tudo gravado no HD que aquela careca tem. Écio Quaresma FIP é um cara que, na minha opinião, ditou os novos rumos da advocacia já desde 30 anos atrás. Para mim, o maior nome do Tribunal do Júri, para mim, o advogado criminalista mais conhecido desse Brasil, disparado. E ele sabe, se ele estiver vendo, para mim, o melhor atirador esportivo desse país. Não existe quem atira que nem o Écio Quaresma FIP. Quaquá, tu é foda com a arma na mão. Quaquá, e um júri que fomos fazer, o Quaquá, ele foi até o estande, ele descarregou um APT para poder demonstrar que em menos de 5 segundos era possível descarregar 15 tiros, ou seja, dar 15 disparos de arma de fogo para demonstrar uma tese dele que era do arrependimento posterior e o arrependimento eficaz. Quaquá é muito foda, é meu pai na advocacia, um cara que eu amo, é um cara que ele pode estar em qualquer lugar desse país, de qualquer lugar, se ele me ligar, tô precisando de você, é na hora que eu vou. É meu pai, é o cara que me mostrou para a advocacia brasileira. Claro, Fabiano, e o Zanoni? Vai perguntar, poxa, e o Zanoni vai ficar com ciúme, não? Zanoni não vai ficar com ciúme, sabe por quê? Zanoni é meu melhor amigo, Zanoni é meu irmão. Zanoni é um professor que eu tenho 24 horas por dia, eu bebo da fonte todos os dias, 24 horas por dia. É um cara que a gente tá junto sempre no final de semana, trabalhando, não trabalhando. É um cara que a gente compartilha, um monte de coisa. Mas sabe por que eu falo do Quaquá? Por que eu falo do Quaresma desse jeito? Porque o Zanoni pensa exatamente a mesma coisa do Écio Quaresma. Ele tem essa admiração também. Cara, o Quaresma é um cara muito autêntico. Muito autêntico. O que ele fala,
ele faz. Quaresma não mente. Pensa num cara que não mente. E pensa num cara que ele não tem problema nenhum em perder um amigo e falar a verdade. Inclusive para os seus clientes. Então esse Quaresma Firpe, ele se elevou ao patamar de advogado criminalista. Escuta o que eu vou dizer. Esse Quaresma Firpe se elevou ao patamar de advogado criminalista a mito da advocacia criminal. E talvez seja o único mito da advocacia criminal de todos os tempos. E vivo. Quaquá pegou Covid, cara, não sei se foi ano passado, ano retrasado. Porra, Quaquá ficou mal, quase morreu. Pô, eu chorava todo dia. Pô, um dia esse louco do Quaquá, lá, tumbado, todo fodido no hospital, me ligou para falar de processo que tinha prazo vencendo. Pra você ver a responsabilidade desse cara. Então eu até me emociono de falar do Quaquá, porque, cara, o Quaquá pra mim é tudo na advocacia. É o cara que eu devo, que o que eu sou hoje na advocacia, eu devo o conhecimento que eu tenho, a pouca experiência, ainda estou trilhando caminhos cheios de pedras, mas a você, Quaquá, se você estiver me vendo, cara, eu amo você, adoro Cláudia Calabuti. Porra, a Claudinha é sensacional, esposa do Quaresma. Na verdade, o Quaquá fala duas coisas da Cláudia. Primeiro, ele fala que quem advoga é a Cláudia, né? Ele só entra no plenário para fazer o que a Cláudia manda. E ele fala que ele não tem medo da Cláudia. Ele fala que da Cláudia ele tem amor. Então, o Quaquá, cara, pra mim, pode ser em qualquer lugar desse planeta, ou até mesmo depois dessa vida, é um cara que eu vou carregar sempre no meu coração. Não, cara, eu fui conhecer o Écio Quaresma, no caso o Bruno, 2010, né? Porque eu era civilista, eu acho que a internet não tinha todo esse poder que tem hoje, né? E começaram a viralizar naquela época uns vídeos dele muito combativos no plenário contra militar falando que ia prender ele, falando, ó, aqui você é testemunha, aqui você não é sargento. É o famoso vídeo do capitão. O capitão, de São João del Rei. O capitão queria sentar em um banco de testemunhas e queria ditar normas. O Quaresma falou, não, aqui o senhor não é capitão, aqui o senhor é testemunha. E o indivíduo ficou bravo com a Quaquá, né? O juiz quase prendeu o Quaquá, quase prendeu o capitão, quase prendeu o promotor de governo. Não, esse mesmo jogo. Eu acho que a Quaresma talvez hoje seja o maior advogado criminalista que luta em favor das prerrogativas. Cara, eu falo, uma coisa é não respeitar as prerrogativas de qualquer advogado, outra coisa é não respeitar as prerrogativas quando é o Quaresma envolvido. Sabe que vai ter problema pela frente. Salvo engano, não sei se eu vi no Instagram dele, ele hoje faz parte de alguma comissão da OAB de prerrogativas. Quaresma hoje é diretor de prerrogativas da OAB Minas Gerais. Pô, legal. Eu acho assim, o cara não, o cargo dele, pensando que eu acho pouco. Eu acho que o Quaquá deveria ser o diretor de prerrogativas da OAB Nacional. Isso se não for, apesar eu nem posso dizer isso, porque a OAB Federal hoje estão nas mãos do seu xará, que é o Beto. Porra, hoje a advocacia, hoje a OAB, realmente está na mão de um grande advogado que realmente tem feito muito pela advocacia de todo o Brasil, que é o nosso grande Beto, que é de Manaus. E Beto, beijo no seu coração. Beto, você é foda, cara. Realmente, pela primeira vez, a OAB Brasil, a OAB Federal, está muito bem representada por você. Pô, legal. Seu xará. Então, Beto só pode ser cara de gente boa, pô. Beto só pode ser cara de gente boa. E agora, tu falou do Écio. Falamos do caso Henry. Me fala outro caso emblemático aí pra gente fazer um corte maneiro. Quanto tempo tem? Tem tempo. Vamos começar com 1 hora de podcast. Tô aprendendo ainda, né, Fabiano? Tá de boa. O que fizer tá feito. Me conta outro caso aí, cara. Quando você comentou
Tu chegou a atuar no caso do goleiro Bruno, não foi? Ou eu tô viajando? Não, não, não. No caso do goleiro Bruno, na verdade, eu fui defender em outro júri o bola. Ah, não no caso do Bruno, é outro. Não no caso do Bruno, mas foi um caso que foi adjacente do caso Bruno, que foi... O que aconteceu, cara? Na verdade, bola, né, que hoje eu advogo para ele, eu sou o advogado que trabalha nas causas dele hoje, lá no meu escritório, na execução penal, junto com o Natan Nunes, que é meu sócio lá no escritório. Marcos, na verdade, Marcos, ele não é um Marcos, não é o Bola. Na verdade, eu nem chamo ele de Bola mais, eu chamo ele de Marcos Aparecido, que é como ele gosta de ser chamado. Marcos Aparecido, Bola aqui pra gente, é um ex-policial civil, pequenininho, né? Carioca. O cara, não, na verdade ele é paulista. O carioca é o Quaquá. Carioca é o Quaresma. Quaresma é aqui. Inclusive a família dele é ali da Baixada Fluminense. Legal, Isabelão. Quaquá é daqui. E o Bola, o Marcos Aparecido, ele é de São Paulo. Inclusive tinha o apelido de paulista, né? Marcos Aparecido, um excelente policial. Inclusive treinador, ele treinava policiais para serem snipers. Um cara altamente treinado. A teoria dele eu não vou expor aqui, porque é uma teoria dele, envolve alguns delegados de polícia, envolve muita gente, então é um caso muito polêmico. Mas o Bola foi acusado de ter jogado o corpo aliás, primeiro de ter esquartejado a Elisa Samúdio, depois ter jogado os restos mortais ao banquete canino. Mataram 8 cachorros do Marcos Aparecido. Foi o maior sofrimento dele até hoje. Foi ter matado aqueles cachorros que ele amava, cara. Era a paixão da vida. E mesmo sabendo que cachorro não é carnívoro, principalmente carnívoro humano, eles fizeram isso para tentar achar restos mortais da Elisa nos cachorros e nada foi achado. Não acharam ela até hoje, né? Na verdade, em uma decisão estranha, a Elisa foi dado como morte presumida, né? Deu 1 ano após, mesmo tendo, você que é civil, Só da declaração de ausência. tem que ter ausência, tem que ter 10 anos aí da morte presumida para depois. Ou seja, eu não sou civilista, mas eu sei que tem um procedimento, mas aconteceu isso. Logo depois, o Marcos Aparecido começou a ser processado e sofrer acusações de vários homicídios. E um deles, logo depois da Elisa, eu pude fazer, inclusive, com o Quaquá. Com o Quaresma, nós fizemos esse júri. Que legal. Do Marcos Aparecido. Pô, o Quaresma, ele conseguiu, na inquirição dele, por isso que eu falo, o Papa, o Quaresma, ele é mito da advocacia, ele não é advogado criminalista. O Quaquá, ele conseguiu na inquirição um depoimento. Na verdade, o que ele conseguiu foi uma confissão na inquirição dele, da única testemunha de vida, da única testemunha ocular. E logo depois foram vários processos. O Marcos Aparecido foi preso agora recentemente, porque ele estava solto pela resolução do CNJ no Covid, e agora ele foi preso de novo, e agora nós conseguimos realmente colocar ele no semiaberto. Então hoje ele sai para trabalhar todos os dias e retorna, né, para poder dormir todos os dias. Mas muitos casos polêmicos, né, de lá para cá. Eu trabalhei em um caso de um senhor paraense de Belém, foi acusado de transportar 11 quilos de cocaína para Portugal, depois para a França. Com a investigação defensiva, eu consegui lá em Portugal, depois de 60 dias preso, que ele não fosse impronunciado lá em Portugal. Isso passou no Fantástico 2 vezes, passou no programa da Fátima Bernardes. Inclusive eu estive no programa da Fátima Bernardes. Por esse caso eu fui considerado advogado de destaque no estado de Minas Gerais. Então foi um caso muito legal também.
a investigação defensiva. Outro caso muito polêmico foi um estudante de educação física em Belo Horizonte, de uma escola muito famosa, inclusive a escola que meu filho estuda, de ter abusado sexualmente de 7 crianças. E foi muita polêmica, acabaram com esse rapaz, a imprensa destruiu esse rapaz, na oportunidade praticamente cancelaram, agrediram esse rapaz, e com a investigação defensiva nós conseguimos que esse rapaz não fosse nem indiciado. E a denúncia também não ocorreu. O Ministério Público requeriu que fosse arquivado esse procedimento. Então foram casos assim emblemáticos. Outro caso emblemático que passou no Fantástico por várias vezes, vários domingos também, foi o caso dos policiais paulistas que se envolveram com os policiais mineiros em Juiz de Fora, por causa de uma suposta mala de 6 milhões de dólares. Morreu um policial paulista, um policial mineiro. Na verdade, o paulista não era policial, ele estava no meio do policial, mas ele era só irmão de um policial. E no final, com uma investigação defensiva, nós conseguimos também desclassificar de um latrocínio para uma tentativa de estelionato, né? Com a investigação defensiva. Também foi um caso muito emblemático, os clientes ficaram presos por mais de um ano. E, cara, é gostoso, né? Todos esses casos emblemáticos, esses casos de mídia, esses casos que realmente publicam a imprensa e que torna depois uma opinião pública não pensada, e sim uma opinião publicada que gerou uma alienação na cabeça daquela mente fraca. Então, isso que eu ia te falar, porque quando você está falando de casos de destaque, são casos que saíram na imprensa e saíram com uma história. Como você falou, é opinião publicada. É isso que eu vou te perguntar. Como você lida com a imprensa desfazer essa narrativa? Cara, bom... E tu também utiliza as suas redes sociais, né? Agora que todo mundo tem uma rede social. Cara, você tocou num assunto e eu vou te falar. Eu sempre trabalhei a investigação defensiva, né, muito forte, uma investigação defensiva que eu utilizo drones, eu utilizo câmeras escondidas, gravadores, eu utilizo de todos os recursos tecnológicos que estão à minha disposição. E utilizo ainda a assistência técnica, investigadores, profissionais, eu utilizo de assistência técnica da psiquiatria, do médico legista, do TI, tantos outros profissionais como psicólogos, de gravadores, especialistas em interceptações, Herbis, que é a estação rádio base. Então, eu sempre utilizei com muita força na minha advocacia essas assistências, porque aquela opinião que é gerada por um laudo de um profissional, dificilmente ela é combatida pelo magistrado e pelo Ministério Público, porque eles não entendem daquele assunto. Então, ou eles acreditam ou eles têm que nomear um outro perito para poder combater aquela opinião técnica. Então, tem surtido muito efeito. Mas isso aí que você falou, eu tenho que dar mão à palmatória para dizer que quem criou essa estratégia para combater essa mídia, essa opinião publicada, foi o mestre Daledoni, que, na minha opinião, hoje tem o escritório mais completo quando o assunto é crime doloso contra a vida. O escritório do mestre Daledoni hoje talvez seja o mais equipado, o mais preparado para poder receber qualquer tipo de crime doloso contra a vida. É barato? Não, papai. Lá, realmente, você vai pagar o trabalho que você vai receber. Não é barato. Assistência técnica não é barata, de um perito de qualidade, né? A investigação defensiva. E o que eu vou dizer aqui agora? Ele tem um departamento de imprensa dentro do escritório dele hoje, e ele faz um trabalho chamado contra-imprensa. Então, se eu nomeei um perito, no caso do Jairinho, um legista, o Sami é perito da ONU, o Sami é perito do Estado oficial, perito criminal oficial do Estado do Rio Grande do Sul, perito da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul. Ele pegou o laudo oficial do médico legista aqui do Rio de Janeiro
ele combateu esse laudo oficial e demonstrou todas as falhas e mentiras. Praticamente ele disse, olha, esse perito oficial não viu o corpo do menino R. Ele não viu o corpo do menino R. E o que é a contra-imprensa? A gente utiliza das redes sociais e do jornalismo para poder demonstrar a essa sociedade que também escutou a mídia publicada, a opinião publicada, que ela tenha uma nova opinião publicada. Ou seja, aquela pessoa que tinha apenas uma opinião passa a ter uma outra nova forma de pensar e de questionar. Aí sim ela vai ter uma opinião, que não é a publicada só por uma fonte de publicação, e sim por duas fontes de publicação. Então, esse contra-imprensa hoje, em casos midiáticos, é fundamental. Pô, legal, legal. E aí, a Graça veio falar, deu uma hora? Mas tá tranquilo? A Graça tá tranquilo? Eu vi a Graça, né, a dona do evento, ela veio aqui falar, eu falei assim, não. Eu falei assim, pô, será que ela veio dar um expor na gente? Será que a gente tá fazendo algo errado? Ah, é? O pessoal quer participar? Então, Fabiano, pô, cara, olha só, gente, deixa eu falar uma parada pra vocês aqui na câmera do meio. Então, adoro advogar, mas eu tô caminhando eu falo direto com o Fabiano. Eu falei, Fabiano, eu quero ir pro caminho mais da comunicação, mais do professor, né? E você que é advogado, você que quer empreender no direito, cara, faça que nem eu. Você tem que virar amigo dos teus ídolos, né? Então, pra mim, pô, é um prazer enorme, cara, te receber de novo no podcast. Já entrevistei o Fabiano antes no podcast da Mansão, ainda não lancei por as questões de estratégia comercial, mas uma honra mais uma vez te receber. Esse bate-papo é minha. Você sabe que você é um cara que eu tenho uma imensa admiração, porque você disse que está começando, pô, um cara que foi juiz leigo aqui no estado do Rio de Janeiro, não é fácil, é um cargo extremamente concorrido, mas você tem uma coisa que poucos têm no mundo da comunicação: coragem. Você está se lixando para a opinião publicada. Tá cagando pra todo mundo. Pra todo mundo não, pra vocês que gostam de mim, ó. Pode dar um recadinho? Pode, vai. Amigo, presta atenção. Você que tá aí, diretor, tá me enquadrando legal aí? Você que tá aqui, olha aqui no olho do pai, o recado que eu tô dando aqui pro Betão também. Você não assiste Netflix pra assistir o super morno. Não, você não vai assistir o super morno. Você ou vai assistir o super bandido ou super-homem. Verdade. E se você é morno, papai, e quer ser comunicador, desista. Aqui é um mundo de coragem. Ou você vai ser um super vilão, vão te assistir. Ou você vai ser um super-herói, vão te assistir. Mediano, não tem vez aqui. Não tem vez. Então se posicione. E tenha coragem. Esse cara, desde a mansão jurídica, ele me ligava e falava, pô, velho, estão batendo em mim. Eu falava assim, sinal que tá tudo certo. Verdade. Se ninguém estaria se importando, se ele está indiferente, é porque não tem efeito. Então você foi naquele momento um super vilão. Porque você criou algo que afetou a dignidade mediana intelectual de muita gente. Que nem sabe, o pessoal nem sabe o que aconteceu lá. Sabe, mas ele criticou o invisível. Mas você foi um super vilão. Porque na advocacia nós temos muito mimimi de dizer a advocacia tem que ser clássica. A advocacia ela tem que ser extremamente contida. A advocacia tem que seguir padrões dogmáticos. Porra nenhuma, papai. Vai nos Estados Unidos e você vai ver que caminho a advocacia tem a seguir. Então, se você que é o super foda aí da advocacia, vai em Harvard. Vai seguir um caminho de grandes advogados e do que a advocacia faz com o marketing. Para você aqui no Brasil, está fazendo esse juízo de valor. E olha, se você faz isso, deixa eu te falar,
está fazendo isso uma reserva de mercado. Isso chama reserva de mercado. Tem 10 escritórios no Brasil, eles querem ter a reserva de mercado. E o digital ele tem esse poder de transformar grandes advogados que ainda estão iniciando, pessoas com grandes capacidades, e fazerem os clientes daqueles escritórios que têm reserva de mercado se enxergar você que está aqui. Lá cobra milhões e aqui não. Então, qual é a fórmula que tem esses grandes escritórios de vedar que você que está iniciando chegue ao conhecimento dos clientes daqueles escritórios? É criando normas internas da advocacia que proíba e que faça essa reserva de mercado. Então você, cara, você tem muita coragem. Você criou o seu projeto e eu fui o primeiro a apoiar. Assim, eu adoro qualquer coisa que é fora da caixinha. Porque eu tenho um saco cheio com caixinha, que fica dentro da caixinha. Que tal? Você tem que ser assim, desse jeito. Porra, já dizia Nelson Rodrigues. Você mitou. A OAB tá te pegando no seu pé. Fulano pegou. Cara, que show. Você foi o super vilão. E por isso que deu Ibope. Você saiu no Conjur. Você saiu de todos os migalhas. Você saiu bobo. Te publicou. Você mitou. Você foi o super... De graça. Você foi o super vilão. Então seja um super vilão ou seja um super herói. Menos o super Morno. super morno. Não vê-se no digital, papai. E é isso, Fabiano. Tamo junto. E a gente se vê no próximo podcast do Betão. Ele que deu nome, ó. Podcast do Betão. Quer alguma coisa fora da caixinha? Vem aqui pro podcast. Obrigado, irmão.